Jesus. Que a paz e o ânimo do Mestre Jesus esteja conosco nessa tarde de hoje. Sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho, esta casa de oração que pratica a verdadeira caridade de Jesus, que nada nos pede em troca e tudo nos oferece. Então é importante aos irmãos deixar os problemas do lado de fora, pelo menos nesse momento, e com mente aberta, coração aberto, com o ânimo do aperfeiçoamento, realmente esforçar-se em assimilar, refletir e principalmente praticar os sermões recebidos na tarde de hoje. Está desligado. Alô? 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 Tá bom, tá bom. Meus amigos, antes de eu iniciar o assunto propriamente dito, eu sempre gosto das minhas falas na casa espírita, para os irmãos recém-chegados que não conhecem a doutrina espírita, não conhecem a filosofia, ou até para os irmãos que já têm um conhecimento, relembrar os preceitos básicos da filosofia espírita. Porque aqui nós somos guiados pelo Mestre Jesus, pela filosofia de Jesus, pelos ensinamentos e principalmente pela exemplificação do nosso Mestre. Por isso que a doutrina espírita ela é fundamentalmente voltada à nossa educação moral, ao autoconhecimento, à percepção de quem nós realmente somos. Aqui nós temos a certeza sobre o futuro. Tendo a certeza sobre o futuro, nós podemos combater o materialismo com mais boa vontade, com mais tranquilidade, com mais coragem, entendendo a imortalidade do espírito. Somos seres imortais desde que fomos criados como espíritos. E a imortalidade do espírito, então, nos direciona aos valores eternos, aos valores voltados a virtudes, sabedoria e ao crescimento evolutivo. Porque aqui, meus amigos, não existe o medo, não existe a coação, não existe a obrigatoriedade para nada. Nós somos filhos de um Pai de infinito amor, justiça e sabedoria. E através da reencarnação, nós conseguimos perceber toda a justiça do nosso Pai. Do porquê, muitas vezes, olhamos para o nosso país, para o nosso planeta, e podemos imaginar um caos, injustiças. E a filosofia espírita clareia a nossa visão e nos faz perceber que existe, sim, justiça em todos os momentos e todos os lugares do nosso universo. Aqui nós não temos medo do pecado, do erro, da condenação. Não existe um céu, não existe um inferno. Existe responsabilidade. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, a cada um de acordo com as suas obras. Portanto, a filosofia espírita, de forma lógica e racional, nos direciona a um modo de vida. E quando nós pensamos em modo de vida, nós lembramos de filosofia, porque a doutrina espírita é uma filosofia, é uma união entre ciência, filosofia e religião. E pensar em filosofia é pensar em investigar, em procurar, em ter amor pela sabedoria. É buscar as leis divinas do nosso dia a dia, para então, abstraindo de cada uma delas, aplicar em todos os momentos. É pensar a vida de forma racional. É entender e despertar a consciência para a racionalidade filosófica. Porque essa racionalidade filosófica é o que gera a fé racional. A fé racional que nos faz observar a vida, observar os acontecimentos, as experiências, a nós mesmos de forma lógica, racional, concebendo pela inteligência. E quando a inteligência concebe algo, fica muito mais fácil de viver. Porque nós estamos aqui para expandir a consciência. A evolução é uma expansão de consciência. E se nós vivermos esse caminho aqui na Terra, esse caminho de evolução de forma mais consciente, menos sofrimento, nós encontraremos no nosso dia a dia. Porque a ignorância sempre é a fonte das nossas dores, dos nossos erros, dos nossos sofrimentos. E aí, eu pergunto a todos vocês agora, meus amigos, o que é o bem e o mal? Por que escolher esse caminho? Por que escolher um caminho diferente?
A dualidade de escolhas existe no ser humano desde a sua criação. Desde que nós começamos a pensar, desde que nós começamos a desenvolver a inteligência, a capacidade de discernir, nós somos movimentados pela escolha. Nós precisamos escolher algum caminho. Quanto mais sábios, bem informados, quanto mais conhecimento adquirido, mais capacidade de eleger o melhor, de buscar o que realmente traz evolução. Mas uma sociedade materialista, vazia de valores eternos, como nós vivemos hoje, esse conceito de bem e o mal está bastante vulgarizado. Hoje nós vemos que um homem que pratica o bem, um homem de bem, é aquele que nasce, estuda, que trabalha, casa, tem uma família, se reproduz, que não mata, que não rouba, que paga imposto, muitas vezes doa moeda nos sinais, roupas velhas que já não usa mais, as migalhas que tem no prato, tem uma religião, busca sempre um acúmulo de bens materiais, justificando que vai deixar para os seus filhos, ou até mesmo por uma velhice que pode muitas vezes nem chegar, ou se chega, se torna enfadonha, se torna tediosa, porque é vazia de objetivos existenciais. É uma vida massificada, uma vida igual a todo mundo, uma vida sem valores existenciais verdadeiros, uma vida voltada ao materialismo simples, movimentada por instintos. Esta é a concepção que nós temos do homem de bem, do homem que pratica o bem nos dias de hoje. Mas a filosofia espírita nos diz que isso é o mínimo da civilidade. Um ser social, no mínimo, precisa fazer isso. Portanto, está muito longe de ser um homem de bem, de trazer o homem de bem verdadeiro esse conceito. Mas também nos diz que o mal, o homem mau, é aquele que rouba, é aquele que mata, é aquele cruel, é aquele selvagem, é aquele desonesto, é aquele egoísta. E vemos também muito, desde sempre nesse pensamento, o mal personificado em algumas religiões no diabo e na doutrina espírita nos obsessores. Então, nós não temos culpa de nada, a culpa é sempre do obsessor. Não, eu estou nervoso porque tem um obsessor que está me influenciando. Eu estou com dificuldade na minha vida porque tem um obsessor me influenciando. Ou é culpa do diabo, enfim. Dessa maneira, nós não somos responsáveis por nada. A culpa é sempre de algo externo. O mal está sempre fora. Dessa maneira, não temos responsabilidade. O diabo está me tentando, o obsessor está me tentando, a culpa não é minha. Então, não sou eu quem erra. É o outro que me faz errar. E essas visões que a sociedade de hoje nos impõe são simplistas, são rasas. Porque a sociedade hoje ela busca um conhecimento horizontal, um conhecimento técnico, um comodismo, um conhecimento que nos leva a evoluir a ciência, mas também a evoluir o consumismo, o materialismo, porque está vazia de valores eternos. Mas a filosofia espírita nos traz o real sentido do que é ser um homem de bem, do que é praticar o bem e do que é viver o mal. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec, sabiamente, Kardec era um gênio, um espírito muito evoluído, preparado para a missão a qual foi concedida pelo Pai, com toda a sua capacidade intelectual e moral para codificar a doutrina, pergunta aos espíritos de forma muito sábia, na questão 115. Ele pergunta se alguns de nós foram criados já bons ou maus. Então os espíritos respondem a Kardec que todos nós fomos criados simples e ignorantes, sem consciência do que é o bem e do que é o mal, vivendo sob a injunção dos instintos, buscando somente na criação, no momento da criação, reprodução, sobrevivência, parecidos até com animais, sem um senso moral desenvolvido, sem ética, sem responsabilidade pelos seus atos, mas com todo o potencial e germe.
herança da nossa criação do nosso Pai Celestial. Os atributos divinos do amor, da fraternidade, da solidariedade, existem em nós como germe desde o início da nossa encarnação. Então a seleção do que nós devemos fazer, de início, é movimentado pela sensação física, pelas necessidades do corpo. O que meu corpo precisa? Então o que nos movimenta no início da criação é isso. Após um pouco mais evoluído, que é onde nós deveríamos estar hoje, iniciando esse processo, nós somos movimentados pela razão. Então as dores que nos levam a modificar-se são as dores emocionais, são os sentimentos. E a partir desta conquista se evolui então para a intuição. E as dores morais são os que nos direcionam ao nosso crescimento evolutivo. Mas o espírito ele é criado simples e ignorante, com todo o potencial interno para praticar o bem. E Deus é infinita justiça, amor e sabedoria. Não é a fonte do mal. Deus não é a fonte do mal. Apesar de Ele ter criado tudo, Deus não é a fonte do mal. Então, de onde é que vem esse mal? O que é realmente o bem e o mal? Existem várias definições na filosofia espírita. Várias definições que completam-se uma com a outra. Mas eu trouxe duas ou três que facilitam o nosso entendimento. A primeira delas é a benfeitora Joana de Ângeles, que ela nos fala que o bem é tudo que promove e eleva o ser, que aumenta a nossa capacidade de viver em harmonia com a vida, de tornar-se útil à vida, de edificar através das nossas atitudes, do nosso dia a dia, nos aproximando cada vez mais de Deus. No livro Ação e Reação, de André Luiz, ele questiona um benfeitor espiritual sobre o que é o bem e sobre o que é o mal. E esse benfeitor, que era o coordenador do local onde ele estava, responde ao André Luiz que o bem é quando nós oferecemos todo o progresso, toda a felicidade, toda a segurança e toda a justiça possível aos nossos irmãos, não somente a nós mesmos. Irmãos, eu falo em sentido de família e humanidade, não só irmão de laços carnais, é a família e a humanidade em geral. Quando nós estamos realmente nos movimentando para, em decidida cooperação, viver as leis divinas, viver o Dharma, como nos ensinavam os hindus. E que esse bem não pode ser movimentado ao constrangimento. Não adianta eu fazer o bem porque faço parte de um grupo, porque o grupo pede, faz esse bem. Esse bem deve ser espontâneo, deve ser particular, e deve ter não o egoísmo e o orgulho como movimento para essa prática. E na questão 630, do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos. Como é que nós podemos distinguir o bem do mal? E os espíritos respondem que o bem é sempre a concordância com as leis divinas. E que o mal é tudo que contraria essas leis. E na Gênese, na última obra escrita por Kardec encarnado, ele nos fala, aprofundando ainda mais esse conhecimento, sutilizando, trazendo a diferença da doutrina espírita, da filosofia espírita, do espírito imortal, onde ele fala que o mal, na verdade, não existe. Não existe um ser absolutamente mal. Ninguém viverá a eternidade praticando o mal. Porque o mal é como o frio, que na ausência do calor surge. Então o mal, na verdade, é a ausência do bem. O mal só é vivido como quando não existe o bem. Vejam a profundidade que a filosofia espírita alcança. E o mal, então, ele é gerado a partir das nossas escolhas. Quando a ignorância, quando o egoísmo, o materialismo, a rebeldia nos movimenta. Aí sim existe o mal. Então o mal tem como raiz a nós mesmos. O mal está em nós mesmos. Está em nossas escolhas, que descapacitam a nossa capacidade de discernir. Que pode ser e deve ser superado pela inteligência, pela vivência, pelo autoconhecimento
por uma vontade esclarecida e determinada na busca de superar essas nossas imperfeições. Por isso que compreender o mal é entender um bem proceder. O mal está quando nós não bem vivemos, quando nós não nos adaptamos às leis da vida. Então o mal, nessa questão, nesse entendimento, ele se utiliza muito e gera muito mais responsabilidade. Kardec continua questionando os espíritos se desejar o mal é tão grave quanto fazer o mal. Na questão 641. Os espíritos respondem que não, que existe virtude em resistir ao mal. Kardec continua questionando na questão 642. Então os espíritos respondem para ele que para ser agradável a Deus, não basta somente não viver o mal. Mas vejam, esse mal, respondido nessa questão, é aquele mal da selvageria, do matar, do roubar, ou realmente fazer o mal com intenção de prejudicar o outro. Você sabe que vai fazer o mal, você sabe que está fazendo o mal. Então é nesse sentido a pergunta. Então não basta só não fazer esse mal consciente. Nós precisamos fazer o bem no limite das nossas forças. Vejam a responsabilidade, meus amigos. O bem no limite das nossas forças. Só assim nós estaremos vivenciando o real bem, a real fraternidade. E ele continua na questão 643, os espíritos respondendo a Kardec, que todos nós temos possibilidade de fazer o bem. Só aquele que está cego pelo egoísmo que não vê essa possibilidade. A partir do momento que eu estou em contato com as pessoas, todos os instantes é momento para fazer o bem. E não existe possibilidade de negar ao contrário. Qualquer hora, qualquer segundo da nossa existência física, nós podemos viver o bem. Nem que seja pensando no bem, irradiando bons pensamentos para o universo. Estar em relação com o outro é praticar o bem, se assim eu quiser, como também é praticar o mal, se assim eu também quiser. E ele continua, os espíritos dizem ainda para Kardec, nessa mesma questão, que não é só fazer o bem aquele que é caridoso. Temos esse direcionamento de Kardec dos espíritos. Nós entendemos caridade hoje como doar uma roupa velha, mas não é caridade. Na questão 886, os espíritos dizem a Kardec que a verdadeira caridade de Jesus é benevolência para com todos, indulgência às imperfeições e perdão às ofensas. Algum de nós vive de forma integral essa questão? Então nenhum de nós é caridoso. Mas eles continuam dizendo que não importa só então ser caridoso, já que nós ainda não temos capacidade para isso, mas ser útil na medida das nossas forças. Isso me lembra a parábola dos talentos do Mestre Jesus, quando aquele senhor, que é a simbologia da nossa consciência, oferece os talentos a 3 servos. Talentos de acordo com a sua capacidade. Está bem claro isso em Lucas. E então cada um tem como dever multiplicar esses talentos. Não para si mesmo. Multiplicar em benefício ao coletivo, à família e à humanidade. Então nós podemos ser úteis, mesmo sem ser caridosos. Nós podemos praticar o bem, mesmo sem ser caridosos. Porque a caridade é um aperfeiçoamento que nós ainda não temos, mas que nós um dia alcançaremos. E eles Kardec continua questionando sobre o bem, sobre o mal. E na questão 646, os espíritos respondem que quanto mais esforço eu fizer em praticar o bem, quanto mais difícil for praticar o bem, maior é o nosso mérito. Isto também faz lembrar a passagem de Jesus quando ele estava no templo, junto aos apóstolos, observando as pessoas que passavam pelo gasofilácio. O gasofilácio é um jarro onde as pessoas depositavam as suas doações. Então passavam pessoas muito ricas, excesso material, e depositavam quantias grandiosas de dinheiro. Mas passou uma viúva e depositou algumas moedinhas só. E Jesus chama a atenção dos apóstolos e diz: vejam essa viúva, doou tão pouco, mas doou muito. Por
porque era tudo que tinha. Então ela ofereceu tudo o que tinha, ofereceu todos os talentos dela naquele momento. E assim ela foi caridosa. E continuam explicando os espíritos que o mal, ele tem uma gravidade relativa. O mal e o bem, eles têm uma gravidade relativa. Porque as circunstâncias é que dimensionam essa gravidade. Quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Então é muito mais grave, isso está claro nessa questão. Nós cometemos uma simples injustiça, um simples mau pensamento, do que um selvagem que mata, que rouba, que pratica o canibalismo, a uma simples justiça nossa. Porque o conhecimento, o entendimento, a compreensão do que é o bem e o que é o mal, é que dá essa gravidade relativa a esses movimentos. Mas tudo isso é muito natural, meus amigos. Tudo isso é muito lógico, tudo isso é muito fácil de conceber. Porque a benfeitora Joana de Ângeles, ela nos diz que a vivência no bem e no mal é um processo. E todos nós, inclusive o Mestre Jesus, vamos praticar o mal. Não tem como escapar disso. Porque o mal, ele tem como razão principal a ignorância. E nós somos criados seres ignorantes. Então, nesse crescimento que nós vamos vivendo, nós vamos acabar praticando o mal. Mas vamos nos conscientizando através do erro e do acerto. Porque a consciência, ela cresce pelo contraste. Nós entendemos que existe a subida, existe a descida, porque nós caminhamos uma terra plana. Nós entendemos que existe o bem, porque nós vivemos o mal. Então, nós entendemos que existe a cor azul, porque existe uma outra cor que faz nos diferenciar isso. Então, a evolução da consciência cresce dessa maneira. Entendendo o que é o bem, entendendo o que é o mal, através do erro e do acerto. E assim, de forma tranquila, objetiva, nós vamos crescendo a nossa capacidade de discernir. Nós vamos modificando a nossa estrutura interna. O que nós compreendemos do sentido do bem e do mal. E na questão 813, os Espíritos dizem a Kardec que o mal está ligado diretamente ao egoísmo. Que o egoísmo é a causa de todos os nossos males. Que tudo deriva do egoísmo. E indicam os Espíritos, na questão 919, que o autoconhecimento é o meio mais prático de livrar-se do egoísmo. E é através do autoconhecimento que nós vamos compreender a nossa identidade profunda. Vamos entender realmente quem nós somos. Quando se realiza um autoconhecimento honesto, eu digo um autoconhecimento doloroso, difícil e lento, diferente do que a sociedade oferece, que é um mapear imperfeições, essas aulas de autoajuda que solucionam tudo de uma maneira simples e rápida, que contraria a natureza, que a natureza caminha de forma muito lenta e gradual. Então, o autoconhecimento é a percepção de quem nós somos, do que realmente nos guia, do porquê eu gosto disso e não gosto daquilo, do porquê eu tenho tendência para uma coisa e não tenho tendência para outra, do porquê as minhas habilidades se direcionam a algum sentido e não ao outro, do porquê realmente eu pratico o mal, o que gera essa ignorância. O autoconhecimento é o caminho para o encontro com nós mesmos. Como dizia Jung, com a nossa individuação, com quem nós somos realmente. Que quando nós nos encontramos com quem nós somos, com a nossa capacidade de evoluir, como diz a benfeitora Joana de Ângeles, com o que temos para dispor naquele momento, com o que podemos oferecer no momento evolutivo em que estamos, nessa conscientização, nós vamos então determinando e discernindo melhor as nossas atitudes. Porque é o autoconhecimento que me dirige, não é algo externo. São as forças interiores de quem eu sou, do que eu posso despertar, que está fazendo com que eu cresça, com que eu evolua. Não vem de fora, vem de dentro de mim. É o Deus interno me movimentando. É o Cristo interior, esse potencial de fazer o bem,
que guia a minha conclusão sobre quem eu sou. E no Céu e no Inferno, Kardec fala que cada imperfeição que nós temos e que precisa ser descoberta através do autoconhecimento é um motivo a mais para sermos infelizes. Ele até cita o exemplo de que aquele que tem 10 imperfeições tem 10 motivos para ser infeliz. Que aquele que tem 5 motivos para ser infeliz. E que a infelicidade deriva do egoísmo que gera qualquer uma das nossas imperfeições. E essas imperfeições, então, nos direcionam à prática do mal. Porque onde não existe o bem, consequentemente existe o mal. Onde não existe o amor, existe o ódio. Uma polaridade de sentidos. A nuance, o alcance da doutrina espírita nos oferece esse aprendizado. Por isso, que é importante, meus amigos, refletir quem nós somos para que nos transformemos. Conhece a ti mesmo, decifra de ti mesmo, transforma-te a ti mesmo. Esse é o caminho da nossa evolução. Porque muitas vezes só mudar um comportamento não vai trazer crescimento. Por exemplo, me decido em fazer o bem. Não, eu vou começar a ser alguém que pratica, que doa alguma coisa. Mas aí você movimenta-se para esse comportamento. Mas lá no fundo, qual é a intenção que eu vou fazer isso? O peso da consciência? A vaidade? Nossa, eu faço o bem para fazer parte de um grupo, para ser elogiado, para buscar um destaque. Isso é mal. Então, só mudar o comportamento não transforma. Porque senão diria ali na questão 919, se você é mal, torne-se caridoso, como um passe de mágica, mas não é simples assim. Então é necessário muita reflexão para que nós possamos nos transformar. E entender que aquele irmão que hoje necessita de auxílio, na maioria das vezes, é muito mais evoluído do que nós. É muito mais simples, é muito mais humilde, se movimenta a receber esse auxílio. Então vou me encontrando com a minha pequenez, vou encontrando com os talentos que me foi oferecido pelo Pai, como explica Jesus na parábola dos talentos que hoje eu não estou fazendo para merecer. Eu não estou me doando ao próximo. Eu não estou me oferecendo em busca de realmente ser um homem de bem. E nesse autoconhecimento, como um processo espontâneo e automático, nós vamos então oferecendo não mais por culpa, não mais por interesse, e sim por dever, uma obrigação consciencial. Porque antes eu olhava para os outros, não me importava. O que importa aquele irmão que está lá da rua ali passando fome? O problema é dele, não quer trabalhar, não interessa em saber a história dele. O governo que tome conta disso, não tem nada a ver com isso. Passa e não enxerga. Porque só olha para si mesmo. O que importa somente somos nós. As nossas vontades, o que nos faz bem, o que nos gera algum tipo de felicidade nos olha. Felicidade material, que não é a real felicidade. Então entende que não está fazendo o bem. Por isso, está fazendo mal. Porque não busca realmente oferecer-se em auxiliar o outro. É indiferente. Não me importa a outra pessoa. Talvez os meus mais próximos, minha família, se feche em um grupo, se fecha num casulo, se fecha ao bem, se fecha à evolução. Não se movimenta em auxiliar, como nos fala no Evangelho, sobre os pedidos e infortúnios ocultos. Não importa, não interfere em nada na minha vida. Para que eu vou auxiliar? Ninguém está enxergando. Não tem um grupo me elogiando, me destacando para fazer isso. Não tem realmente um nível consciencial adquirido que movimente a praticar o verdadeiro bem. Então, nessa reflexão, nós vamos encontrando sempre o egoísmo me direcionando. Ou faz esperando um agradecimento. Sempre tem algo por trás que é ligado ao egoísmo. Planeta de provas e expiações onde o mal predomina, ou seja, o mal predomina em mim. Não predomina no meu vizinho, nem no meu cônjuge, nem no meu filho, nem no meu familiar.
predomina em mim. Eu estou aqui encarnado e vendo ao lado desse irmão que parece ser tão cruel. Ele é um espelho, como nos fala a benfeitora, para que eu possa chegar às minhas imperfeições. E quanto mais eu sinto raiva, quanto mais eu desejo acabar com aquilo, mais é uma projeção da minha imperfeição daquele irmão. Como também nos fala a benfeitora Joana de Ângeles. Porque isso tudo é um movimento interno, meus amigos. É um movimento de modificar a estrutura interna. É um movimento de praticar o bem, não mais por obrigação, mas por gratidão à vida. Nós estamos aqui vivos, criados pelo nosso Pai, que nos oferece toda essa beleza, esse universo. Por mais que momentos de dificuldade apareçam, a vida é sempre bela, a vida é sempre direcionada ao amor. Mas nós nos fechamos nesse caminho, nesse excesso em si mesmo. E não olhamos a necessidade de praticar o bem. Porque esses conceitos que a sociedade oferece já nos bastam. Mas eu já sou tão elogiado, eu faço tanta coisa na casa espírita, mas faço tão pouco ao mesmo tempo. Mas me elogiam, está bom já. Não. A tua consciência está te elogiando. Então essas perguntas precisam ser feitas, meus amigos. Nós precisamos sempre entender o quanto é dos nossos talentos que estão sendo oferecidos para o próximo. Nossos talentos profissionais, por exemplo, aos irmãos que não podem pagar com os nossos serviços. Alguém faz isso. É importante perceber esses tipos de nuances, esses detalhes, essa sutileza que a filosofia espírita absorve e direciona o nosso comportamento. Porque todos nós temos uma tendência para praticar o bem. E do mal em excesso, como nos explica também Kardec na Gênesis, você faz o bem. Como, por exemplo, uma criança está começando a sua caminhada. Vamos observar essa lei divina ali. Ela começa a caminhar. Nesse percurso, ela vai começar engatinhando, bem devagar. Depois ela começa a dar os primeiros passos, cambaleando, com muita dificuldade. De repente ela cai e se machuca. Caiu e se machucou, é um mal? Não. Do bem se faz o mal. Com esse sofrimento, com essa dor, com esse tombo, ela vai aprender a modificar-se, a aprimorar a sua caminhada. E cada vez mais, nesse erro, nesse aprendizado, nesse contraste da consciência, ela vai evoluindo na sua caminhada até um dia que está correto. Então nós precisamos observar esse caminho, porque ele nos traz humildade. Humildade em perceber que nós somos bastante incompletos ainda, muito voltados ao mal. Mestre Jesus já dizia isso. Que nós, que somos vós que sois maus, oferecem a um filho o que tem de melhor. Imaginemos então um pai que é infinita bondade, sabe? Então tudo nos gera, tudo nos mostra esse sentido de ignorância dentro de nós que precisa ser superado. Com muita perseverança, com bom ânimo de aperfeiçoamento, desenvolvendo as virtudes, como o filósofo Aristóteles dizia, que o caminho para a felicidade é a busca das virtudes. Que só é feliz aquele que vive as virtudes. Então é nessa busca desses valores eternos que nós vamos então confrontando o mal, aperfeiçoando o bem no nosso dia a dia, começando pelo pensamento, direcionando então ao nosso comportamento. Mas de forma espontânea, sem constrangimento. Porque se eu estou sendo constrangido a fazer o bem por alguma coisa exterior, ele não é verdadeiro. E é começar mesmo o bem, a praticá-lo de maneira simplória. Se hoje o meu nível consciencial me permite doar uma roupa velha, isso é um mal? Não. Está oferecendo algo. Se hoje eu não consigo doar o meu supérfluo, tudo bem? O esforço, nessa vontade vigilante, esclarecida, porque a vontade é o motor que nos movimenta, eu vou me especializando, aperfeiçoando e vou oferecendo um pouco mais no dia de amanhã. É olhar para si e perceber o que eu posso dar para a vida hoje. Mas sem bengalas psicológicas. Ah, um dois aqui só porque é só que eu posso. Não. Boa vontade, bom ânimo,
superar-se, oferecer cada vez mais, dar a vida, o que a vida te dá é o mínimo que nós podemos oferecer. Nós que estamos aqui na Casa Espírita, temos muito para oferecer. Toda vez que eu olho para o mar, eu morava no sul do Brasil, não morava na cidade, tinha praia. Quando eu olho para o mar, eu agradeço a Deus por ter a visão do mar hoje. Isso me faz devolver a vida ao que a vida está me oferecendo. Não porque eu sou bom, mas eu já desenvolvi um nível consciencial que me direciona a isso. Então eu busco oferecer para a vida o que a vida me oferece. Muito pouco, é óbvio, mas já tem uma caminhada. Já tem um livre-arbítrio voltado a essa contemplação do bem, do belo, do justo. Já me ofereço mais para a vida, de forma consciente. A gente já busca um crescimento de forma consciente. Com muito esforço, é óbvio, com muita superação, que é difícil praticar. Nós estamos ainda numa fase de desenvolvimento, nós estamos ainda mais próximos do primitivo. Então, para nós é muito difícil. Mas a determinação, a disciplina é muito importante e fundamental para esse nosso crescimento. E aí nós temos como guia a nossa consciência, onde estão impressas todas as leis divinas, como fala no livro dos Espíritos. Jesus estava falando com o apóstolo João, numa passagem do livro Boa Nova. Então ele diz a João, que estava em dúvida como ser fiel a Deus. Ele entendia que a fidelidade a Deus era somente vista na oração. E Jesus diz então para que ele escutasse a sua consciência. Porque na consciência, que tem várias definições filosóficas, mas essa de Jesus é especial porque ela é muito amorosa. Jesus fala que na consciência estão contidas a sabedoria e o amor de Deus. Então vejam a amplitude dessa definição de Jesus. O que me guia é a sabedoria e o amor de Deus. Então, a partir do momento que eu escuto a minha consciência, eu sou movimentado por Deus. Deus é amor. Sou movimentado pelo amor. Então eu encontro a felicidade do livre-arbítrio, a paz consciencial, o reino de Deus em nós, por ter feito o que é certo, por ter uma reta consciência, por ter um reto comportamento, por ter um reto pensamento, como nos fala a filosofia budista. Então eu me integro às leis de Deus pelo meu livre-arbítrio, pela minha escolha. Isso gera menos sofrimento, gera menos dor, gera evolução de forma mais tranquila e mais harmoniosa. Porque nós nos vemos então, meus amigos, como uma célula do universo. O universo é um organismo. Nós somos uma célula, simples, como qualquer outra, mas também tão muito importante, porque se tem uma célula em desarmonia, tem um organismo em desarmonia. Então, estar e viver de forma condizente com o nosso conhecimento é oferecer ao universo uma conduta saudável que vai influenciar a nós e quem está ao nosso redor. E como a filosofia espírita e a doutrina do Mestre Jesus é toda direcionada a quem nós somos, ao mundo interno, eu não estou aqui para encerrar esse assunto, óbvio, mas a minha missão como facilitador no dia de hoje é gerar questionamentos de nós. É nos perguntar realmente como é que vivemos esse conteúdo que nos é dado. Como todos os outros irmãos que facilitam o nosso aprendizado. Como Jesus fazia. E tudo é exemplo do nosso mestre. Então é importante nós fazermos algumas perguntas, meus amigos, para uma autocompreensão, para uma autopercepção de quem nós realmente somos. Então, é perguntar-se: por que é que eu levanto a cama todo dia? Para trabalhar, para acumular bem material? Para viver prazer sensorial? O que me movimenta para levantar da cama? Pergunta
perguntar-se de forma honesta e aceitar a resposta, sem justificativa. É perguntar-se o que me movimenta no dia a dia. Qual é o meu objetivo? Qual é o centro da minha vida? Para que é que eu estou aqui? O que eu espero daqui 20 anos na minha vida? E as causas que eu gero hoje trarão os efeitos desejados no futuro? Eu beneficio alguém no meu dia a dia? Quem é que eu estou beneficiando? Eu sou útil somente à minha família, aos meus mais próximos, que como dizia Jesus, amar quem tem é muito fácil. Mas amar aquele que você não conhece, e principalmente em plenitude, aquele que você tem desafeto, é a dificuldade. Lembre-se da questão 466. Quanto maior a dificuldade, maior o mérito de praticar o bem. Na gravidade relativa do que é o bem e do mal. Então, para que eu me movimento? Se nós soubéssemos que desencarnaríamos amanhã, como é que eu avaliaria a minha vida? Com os conhecimentos que nós estamos aqui recebendo hoje, como eu avaliaria a minha vida? Como é que eu me enxergaria? Por onde eu passei, eu deixei um rastro de ser humano? Eu deixei algo para a eternidade? Eu cultivei os valores imortais do Espírito? Porque vejam, essas riquezas grandiosas do nosso planeta, no dia da manhã ninguém lembra quem fez. Mas aquele ser humano que deixou o rastro, no tantos, de Jesus, do Mestre Jesus, de Francisco de Assis, do nosso benfeitor amoroso dessa casa, oração, Bezerra de Menezes, percebam o rastro que esse irmão deixou. Olha o que ele movimentou na vida. Olha o exemplo que ele é. A nossa busca é essa. Qual é a nossa busca para o dia da manhã? O que eu estou oferecendo para a vida? Que a vida me oferece gratuitamente? Dai de graça ou receber-se de graça? O que eu estou oferecendo para a vida? Como eu utilizo os talentos recebidos por Deus, talentos externos, que englobam toda a nossa personalidade, e os internos no potencial de praticar o bem? Eu reparto ao próximo habilidades, matéria, possibilidades de fazer o outro irmão feliz? São questionamentos, meus amigos, que eu gostaria que vocês levassem hoje daqui e se fizessem em casa. A partir desse conhecimento que foi gerado aqui, perguntar-se, questionar-se. Autoconhecimento é isso. É perguntar-se e encontrar lá no fundo. Confie em mim, o egoísmo como nascente. E quase tudo que nós fazemos existe o egoísmo, o excesso de si mesmo. Porque o mal é querer o bem somente para mim. Porque todo mundo quer o bem. Até aquele assassino mais cruel, ele quer o bem para ele. Ele entende o bem daquele jeito. Ele ama alguém também. Então esse estudo, essa fala, esses direcionamentos de hoje nos servem para esses questionamentos. Que vão nos mudar a nossa concepção sobre nós mesmos e sobre o mundo. Porque o segredo de não ter medo da morte é o bem viver. Se você vive em paz consigo mesmo, ninguém tem medo de desencarnar. Geralmente o medo é do que vem depois. O que vai encontrar depois? Você vai encontrar o efeito do que você praticou aqui. Simplesmente isso. Nada diferente disso. A cada um de acordo com as suas obras. Para finalizar, meus amigos, eu quero trazer um conceito do filósofo Platão, que é uma das simbologias mais bonitas que eu vi sobre o bem. Platão nos ensina que o bem é a união. Tudo que une é o bem. Quanto mais desunido os meus irmãos, mais mal eu falo, mais mal eu cometo, mais ignorante eu sou. Então o mal é uma união, é fraternidade. E ele nos fala simbolicamente para nós olharmos para o sol. E olhar o sol como uma simbologia do bem. E que os raios de sol iluminam a todos nós. Então nós começamos a olhar a vida iluminados pelo bem. Olhando
para as coisas materiais e para os irmãos, entendendo o que é o bem dessa matéria, como ferramenta para praticar, o que é o bem dessa pessoa, o que é que eu posso viver de evolução junto dessa oportunidade que eu vivo. Então, iluminar a vida pelo bem é uma das figuras simbólicas, filosóficas mais importantes que eu já vi. Porque eu olho a luz do bem em cada coisa, em cada momento da minha vida. Eu conquisto esse nível consciencial através do conhecimento e começo a aplicá-lo. O bem iluminando a minha vida como um sol. E aí, a partir disso, eu reconheço a minha responsabilidade. Porque vejam, meus amigos, aquele que não tinha contato com esse conhecimento, a partir de agora tem. Então, a partir de agora tem responsabilidade. Não alega mais depois. Não é como aquele selvagem que praticava por não conhecer. Eu conheço, a consciência vai me cobrar. A consciência vai me direcionar a isso. As leis divinas, o Dharma vai me cobrar isso. Então eu preciso viver. Se eu quero evoluir, se eu quero ser feliz, esse é o caminho. E aí eu faço um convite a todos nós que estamos aqui hoje. Meus amigos, nós não conseguimos mudar o mundo sozinhos. Mas nós temos como uma filosofia espírita que quem modifica a si mesmo ajuda a modificar o mundo. Imaginemos nós aqui que estamos aqui hoje, encarnados e desencarnados. Que deve existir muito mais desencarnados aqui dentro do que encarnados. Nós nos realmente colocarmos responsáveis a modificar-se. A começar a oferecer o bem ao universo. A olhar o bem como a luz do sol. Quanto é que nós juntos aqui influenciaríamos, através do exemplo, as pessoas mais próximas de nós, familiares, trabalho, colegas, amigos, os nossos conhecidos? Quanto é que nós influenciaríamos? Quanto é que nós ajudaríamos a modificar o mundo, se nós realmente assumíssemos essa responsabilidade? Porque casa espírita não é só encontro social. Casa espírita é a universidade do povo. Casa espírita é o bem viver. Filosofia espírita é a ciência da boa vida. Da boa vida no sentido do crescimento evolutivo. Então eu faço um convite a todos nós para que realmente coloquemos em prática esse conhecimento. Porque assim nós estamos realmente praticando o bem. O mal está em si mesmo, nas minhas escolhas, nos direcionamentos que eu faço. O mal não é só matar e roubar. Isso é ser cruel e incivilizado. Pagar imposto, ter uma família, é ser civilizado. Praticar o bem é muito mais que isso. E nunca esqueçamos do nosso Mestre Jesus, que é o padrão de referência, que é o padrão de comportamento. E da parábola do samaritano, onde ele mostra o verdadeiro bem no samaritano, que não olha, que não julga, que se oferece em benefício de qualquer um que seja, oferecendo todas as suas capacidades para quem quer que seja. Porque o conhecimento, como dizia Sócrates, só é útil quando nos transforma. E eu finalizo dizendo uma passagem do apóstolo Paulo, muitíssimo importante, onde ele nos diz o seguinte, em Efésios: despojai-vos do homem velho, que se corrompe pela ignorância do engano, e vos revestis do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Obrigado a todos pela atenção.